Muito bom dia a todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindas. Estamos aqui hoje organizando a Semana de Estudos Pedagógicos do Núcleo do Bairro Novo. Está organizando esta atividade, esta palestra, é a Escola Municipal Professora Regiane Maria Silveira Sachete. Gostaríamos de agradecer a todos e todas pela participação e pelo empenho de estarem aqui hoje, nesse momento, participando desta CEP. Gostaria de passar nesse momento a palavra para a professora Lígia Correia, diretora da Escola Regiane Sachete. Bom dia a todos. Em nome de toda a minha equipe, quero dizer que estamos muito felizes em compartilhar este momento com todos vocês, com professores, funcionários, direções, num momento tão importante da nossa educação. Quero também agradecer ao professor Paulo pelo apoio dele, todo o empenho, e agradecer também ao professor Clóvis, que atendeu a nossa solicitação, o nosso convite para palestrar na nossa CEP, num assunto tão rico em que ele fala fluentemente, tão bem e que nos encanta com a sua fala, ok? Muito agradecida por você. Quero também, neste momento, apresentar para vocês um momento cultural com a nossa querida pedagoga do Núcleo Bairro Novo, Ana Paula Corsini. Bom dia! Que bom estar participando de vocês essa CEP nesse sábado, que seja um momento muito proveitoso, né? E para começar o nosso dia, assim, com mais tranquilidade, com leveza, reanimando as nossas esperanças, né? Buscando continuar essa nossa caminhada aí de aprendizagem, de busca de tudo de melhor para todos nós, para nossos estudantes, para nossas escolas, nossas unidades. Eu trouxe uma música para que nesse sábado a gente possa começar com mais leveza, com mais esperança, né? Seguimos tocando em frente, construindo a nossa história. Então eu trouxe uma música da Almir Sater, Renato Teixeira. A história dessa música é que eles fizeram essa música muito rápido, de repente se encontraram, foram escrevendo e compondo a música, e traz assim, eu confesso que para mim é uma das músicas que eu mais gosto, que eu falo que é como se fosse a música da minha vida, assim, né? Que a gente vai tentando olhar as pequenas coisas, se encantar com os pequenos gestos, com as coisas do dia a dia, e se fortalecendo nessa nossa caminhada, né? Porque cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigada por estarem todos conosco nessa CEP digital nesse sábado e que seja um lindo dia, aproveitem bastante. E de uma maneira bem simples e singela, daí eu trago essa canção para vocês. Devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas das massas e das maçãs. É
a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Que seja um bom dia, uma boa CEP para todos nós. E que a gente nunca se esqueça. É preciso amor para poder pulsar. Que o amor nos impulsione nessa nossa caminhada, num momento tão atípico, que não nos falte esperança. E que a gente siga tocando em frente e fazendo o nosso melhor. Obrigada pela oportunidade. Um lindo dia para todos nós. Muito obrigado, professora Ana Paula Corsini, pela bela apresentação. Neste momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar o nosso palestrante. Então, Clóvis Amorim. Ele é psicólogo formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em bioética, especialista em didática, mestre e doutor em educação pela PUC Paraná, docente do curso de psicologia da PUC Paraná desde 1991. Professor titular atuando em cursos da área de saúde e de formação de professores. Também é coordenador do curso de especialização em terapia cognitiva comportamental em saúde. É editor da revista Psicologia Argumento, autor e coautor de 30 capítulos de livro e mais de 200 trabalhos apresentados no Brasil e no exterior. Ele é psicoterapeuta de adultos e idosos. Então, com vocês, o professor Dr. Clóvis Amorim. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Tudo certinho agora, professor? Pode falar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos e a todas. Quero novamente dizer da minha alegria e da minha satisfação pela generosidade e pela amabilidade da avaliação que muitos dos senhores e senhoras fizeram da minha apresentação e da minha participação no mês de julho. Recebi feedbacks muito amorosos e gentis. Muito obrigado. Também quero agradecer o esforço de nós conseguirmos estarmos juntos hoje. Eu tenho uma agenda bastante corrida e, graças a Deus, recebi muitos convites para as CEPs em cada escola. E, lamentavelmente, né, não pude atender a todas, até porque as CEPs necessariamente acontecem nos sábados. E nós só temos 4 sábados ao mês. Então, eu também peço desculpa àquelas escolas que me convidaram e que eu não tive a oportunidade. Bem, também queria agradecer à Escola Municipal Rejane Maria Sachete. Muito obrigado por todo o esforço, por toda a organização. Quero agradecer aos professores, funcionários, a gestão também da Escola Carlos Drummond de Andrade, da Escola Augusta Glick Ribas, da Escola Paulo Freire. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo prestígio. Vivemos um momento horrível, de muito cansaço, de exaustão, momento de muitas mudanças, mudanças bruscas, de incertezas. Estamos vendo na Europa que está ocorrendo uma segunda onda do vírus,
Então, nós estamos diante de um cenário jamais visto antes. Então, vamos ver como é que a vida segue. É preciso tocar em frente. Agradeço à pedagoga Ana Paula Corsim, parabéns pela interpretação, pela escolha da música, é também uma das minhas músicas preferidas. Você, de fato, fez a nossa manhã um pouco mais leve e mais agradável. Tudo que começa com música tende a ir bem. Bem, quando eu recebi este convite, eu estruturei mais ou menos uma fala considerando a saúde mental do professor como nosso objeto primeiro e desdobrando em alguns subtemas. Esses temas são saúde mental, ansiedade, depressão, estresse e a síndrome de burnout, resiliência e engajamento. Espero dar conta de compartilhar com os senhores e com as senhoras esse material que eu preparei com muito afeto. E depois, eu não sei da dinâmica, professor Paulo, se nós vamos poder abrir para perguntas, mas aí fico à disposição de vocês, ok? Pode passar os próximos slides, pode passar o seguinte. Ok, estamos nisso. Pois bem, então, como eu dizia, vivemos uma situação de total e plena incerteza, e até certo ponto de insegurança. Então, acertar as perspectivas de futuro é muito difícil, e os videntes erraram em cheio para este ano. Então, os alunos, em geral, os estudantes, quando não sabem, preferem a expressão nenhuma das alternativas anteriores. O próximo, professor Paulo. Bem, eu quero começar, então, ou retomar, contando uma breve anedota para vocês. Eu não dirijo, não sei dirigir, não aprendi. Aprendi outras coisas, mas dirigir não aprendi. Então, não era incomum eu me dirigir à universidade de táxi. E, às vezes, levava muitos livros nas mãos, e o taxista, um ser curioso, olhava para mim e perguntava: o senhor vende livros? E eu respondia tranquilamente, olhava bem para ele, dizia: o senhor já foi num desses lugares onde a gente compra sucos de fruta? Geralmente lá está escrito: não vendemos a fruta, somente o suco. Este é o meu caso. Eu retiro do livro o suco e comercializo. Ele ficou olhando para mim, acho que ele deve pensar: peguei o primeiro maluco do dia, Aí eu respondo para ele de uma só vez: eu sou professor. E ele olha para mim com uma pena e ele diz: puxa vida, é tão difícil, a vida de professor. A minha mulher é professora, mas ela não aguenta mais. Lá naquela escola tem uma pedagoga terrível que persegue a minha pobre esposa. Os alunos são horríveis, eles só aprontam, eles não têm disciplina, eles não têm educação. Ele me descreve um cenário horroroso. Aí eu olho para ele e falo: puxa vida, eu sinto muito. Mas a minha experiência é muito diferente dessa que o senhor tem acesso. Eu sou uma pessoa que adoro o que eu faço, gosto do que eu faço, é verdade. Poderia ser melhor remunerado, mas eu consigo pagar as contas no final do mês e sobreviver. Então, eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou trazer nesta manhã, vocês deem um desconto, porque eu estou legislando em causa própria. Eu estou falando daquilo que é o sentido da minha vida, a minha profissão e o ofício que eu escolhi. Então, a minha fala, ela se caracteriza como um recorte subjetivo, otimista e apaixonado de alguém que está feliz e realizado no seu fazer cotidiano. Quando eu me levanto de manhã e penso que vou para a sala de aula, eu tenho 3 tipos de felicidade. Primeiro, que eu estou vivo, Segundo, que eu tenho trabalho. E terceiro, vou fazer o que eu gosto. Que pena! Minha mãe, quando jovem, fazia escola normal, e ela recebeu lá, por ocasião do Dia dos Professores, um cartãozinho que dizia: o professor é como uma vela, enquanto ilumina, se consome. Pode ter coisa pior do que isso? Quando você se aposenta, morre porque está um trapo, está um traste? Deus me livre. Temos que cuidar da nossa saúde mental, e existe vida no coletivo dos aposentados da prefeitura. Os professores são super ativos,
Aposentados, sim, inativos, jamais. Então, parece que nós podemos cuidar do nosso ofício que nós amamos, que nós escolhemos, e mantermos o nosso bem-estar e a nossa saúde mental. Mas, para isso, o primeiro passo é pensar sobre a gente mesmo. O próximo, por favor. O pesquisador, o estudioso francês Philippe Perrenot, que agora vive no Brasil, ele escreveu: não adianta pensar o mundo sem pensar você mesmo como pessoa, pessoa complexa, feita de ambivalências de emoções, de representações enraizadas numa experiência, de vivências em uma cultura e de uma rede de relações. Então, parece que um dos primeiros passos para que nós possamos atravessar a pandemia, voltarmos o ano que vem com saúde e bem-estar, é começarmos em casa. É começar eu comigo mesmo, né? Pensando a meu respeito. E, nesse sentido, quais são os laços que me unem a esta profissão, que me unem a este ofício, a este fazer cotidiano? O próximo, por favor. Bauman, um pensador maravilhoso, falecido há pouco tempo, ele escreveu: a afinidade nasce da escolha, e nunca se corta esse cordão umbilical, a menos que a escolha seja reafirmada diariamente e novas ações continuem a ser empreendidas para confirmá-la. Essa afinidade vai definhando, murchando, se deteriorando até se desintegrar. Então, nós temos que cuidar dos nossos afetos com os nossos alunos, com os nossos estudantes, com os nossos parceiros, com os nossos colegas, com os funcionários e com os nossos gestores. A professora Lilian Wachowski, que é uma grande pedagoga, uma das maiores educadoras que o Paraná já produziu, ela nos dá uma dica. O próximo, por favor. A professora Lilian Wachowski escreveu: nós não podemos esquecer que a prioridade epistemológica é da realidade. A realidade antecede a voz que a procura. Olha que poético e que profundo. Então, neste sentido, nós tínhamos uma realidade antes. Qual era? A do trabalho presencial, em sala de aula, o cheiro da escola, o ambiente da escola. E hoje nós temos uma outra realidade. O próximo. Na realidade anterior, antiga, né, nós estávamos presenciais, com vívidas e grandes e boas relações interpessoais. Hoje, a qualidade de vida no trabalho se maneja de uma outra forma, de um outro jeito. Eu não quero dizer se é melhor ou pior. Quero dizer que eu, falo por mim, fui tomado de assalto nessa nova modalidade. Eu não me preparei para isso. Eu adormeci um professor presencial e acordei um professor de ensino remoto. Então, nesse sentido, eu precisei de muito apoio, especialmente de ajuda dos meus próprios alunos. E quero dizer a vocês que eu nunca imaginei que eu fosse tão estimado e amado pelos meus alunos. A começar, no primeiro momento, não se sabia nada, né, da pandemia. Muitos deles se ofereciam para fazer compras para mim, uma vez que eu sou do grupo de risco, né? Velho, hipertenso, estou com o pé na cova. Então, não posso ver o vírus de jeito nenhum. Se o corona passar do meu lado, acho que eu morro só de susto. Então, parece que a qualidade de vida, ela pode ser mediada por diferentes modalidades. E os meus estudantes têm sido de uma generosidade. Vai aqui, professor, faz isso, faz aquilo, clica. Ih, caiu, vamos tentar de novo. Mas com uma boa vontade, que, olha, confesso, não tinha essa expectativa. Não sei se é por causa da idade, se é por causa do nível de desenvolvimento, ou também pela qualidade das nossas relações. O próximo. Nós nunca poderemos perder de vista, presencial ou online, que o magistério é uma profissão de relações. E aí nós temos uma parte meio dura, meio sofrida, né? Para vocês terem uma ideia, o Sartre escreveu: o inferno são os outros.
É o outro, não tem um inferno num lugar longe, é aqui mesmo, viu? As pessoas com quem a gente convive que podem infernizar a nossa vida. Mas esse magistério, que é um ofício, uma profissão, o tempo inteiro demanda de nós relacionamentos com a gente mesmo, com os alunos, com os colegas e com as famílias. As famílias também estão ali no cenário do nosso cotidiano. E quando isso se dá pela via do vídeo, quando isso se dá de uma forma remota e online? O próximo. Nós já sabemos, já existem grupos de estudos na PUC de São Paulo, demonstrando que o trabalho remoto, especialmente o excesso de ligações e reuniões em vídeo, causa exaustão. Nos cansa muito mais. Esta modalidade que nós estamos fazendo aqui agora, ela exige muito de nós, do cérebro, do movimento. Quantas pessoas têm tido problemas de circulação por permanecer muitas horas seguidas sentado? Quando a gente está em sala de aula, a gente caminha, anda entre os alunos, vai para frente, vai para trás, vai na sala dos professores, toma um cafezinho, volta, anda. E estar sentado o tempo todo. O problema com os trombos e assim sucessivamente. Mas do ponto de vista cognitivo, o Zoom, né, hoje chamado de fadiga do Zoom, é um excesso de sobrecarga cognitiva. Então, a nossa realidade, que é uma realidade de relações, mesmo relações remotas, está cobrando de nós um envolvimento em um preço maior. Por isto, o cérebro precisa de ser ajudado. E como é que a gente faz isso? A gente cria rotinas. O próximo, por favor. Criar rotina. Essa foi a sugestão feita pela Organização Mundial de Saúde, pelos principais estudiosos na área da saúde mental, que uma maneira da gente desocupar o cérebro, ajudar a manter o cérebro bem, é criar rotina. Eu, todos os dias, me levanto no mesmo horário, eu tomo banho, eu coloco perfume, só eu mesmo sinto. Não tem problema. E aí eu visto a minha roupa de trabalho, aí eu mudo de cenário. Saio da copa e da cozinha e venho aqui para o meu local de trabalho. Não como durante o meu trabalho, vocês sabem o que acontece com quem fica comendo o tempo inteiro, né? Como eu não quero roupas vingativas e furiosas, então eu controlo um pouco essa boca nervosa e procuro comer só nas horas certas. Procuro dormir sempre no mesmo horário. Procuro fazer as minhas atividades no cotidiano também de forma organizada. Por isso, neste momento, o nosso grande olhar é sobre a pandemia e a saúde mental. O próximo. A Associação Canadense de Saúde Mental publicou alguns documentos. O Colégio Oficial de Psicólogos da Espanha publicou alguns documentos. E parece que em todos os lugares do mundo, os psiquiatras, os psicólogos, e um dos pioneiros foi a cidade de Nova York, estão escrevendo cartilhas, manuais, pequenos livretos. Nós, na PUC, também estamos trabalhando em 2 materiais nesta área. Estamos terminando uma cartilha sobre o luto durante a pandemia, não só o luto por morte, que morreu um parente, um amigo, mas o luto pelas perdas de projetos, perdas simbólicas, e um segundo material sobre a pandemia e a saúde mental. Nós achamos que até o fim do ano esteja pronto. Então, o Covid, o próximo, por favor, ou a Covid, como preferem alguns, assolou o mundo inteiro, todos os lugares, né? Na Índia, na China, aliás, começou na China, em toda a Europa está enlouquecida com este problema. A Alemanha, que tinha tido um controle excelente, começa a ter muitas dificuldades, inclusive fechando algumas cidades. O único exemplo perfeito nos foi dado por uma mulher na gestão da pandemia.
Se trata da Jacinta, que é a presidenta da Nova Zelândia. Tudo bem que é um país pequeno, mas as medidas que ela tomou praticamente impediu a circulação do vírus naquele país. Uma mulher corajosa, destemida e, graças a Deus, acredita na ciência. Então, o seu ministro da Saúde, extremamente competente, a Nova Zelândia ficou blindada. Nós, infelizmente, não conseguimos, né? Esta gripezinha que nos assola já matou mais de 150 mil pessoas e não sabemos ainda como é que as coisas vão se configurar com a chegada das férias, do verão. Algumas escolas precipitadamente, desorganizadamente, voltando ao ensino, principalmente na rede privada, onde se envolve, né, questões de natureza econômica. Então, o momento é muito complexo do ponto de vista da saúde, da sobrevivência e da saúde mental. O próximo. Pois é, junto com o vírus, surge uma outra epidemia, a epidemia do medo. Então, muitas pessoas estão aterrorizadas, muitas pessoas estão desesperadas, inseguras, seus negócios fechando, não sabem de onde vão retirar a sua sobrevivência. Eu fiquei pensando, principalmente nos trabalhadores que exercem suas funções na rede hoteleira, na área do lazer, dos shows, tudo fechado há tanto tempo, os hotéis abrindo com muita parcimônia, e tanta gente desempregada, tanta gente que tem uma expertise numa área e não consegue trabalho em outra. Falando de mim mesmo, do ponto de vista da minha saúde mental, ter mantido o meu emprego, o meu salário e a garantia de que eu permaneceria empregado, isso me acalmou, isso me deixou melhor, isso fez com que eu ficasse menos ansioso. E falando de saúde mental e pandemia, eu acho que o nosso primeiro tópico pode ser ansiedade. O que é ansiedade? O próximo. A ansiedade é aquilo que nos faz manter a atenção. Evolutivamente, a ansiedade é um sinal de alerta, cuja função é avisar sobre um perigo próximo ou iminente. Então, a ansiedade em si ela é uma coisa boa, ela não é negativa, ela é um sinal que fala, ó, cuidado, tem uma serpente ali, se ela picar você, ela tem veneno, você pode morrer. Cuidado para não cair de um lugar tão alto. Para não cair de um lugar tão alto, você pode, né, se ferir, se quebrar, e assim sucessivamente. Agora, em que momento a ansiedade se torna um transtorno? É quando ela passa a significar uma disfunção ou uma distorção cognitiva ou do pensamento e que produz em nós fuga ou esquiva. Quando você não suporta mais, não aguenta, dorme mal ou não dorme, ou come mal, come muito ou não come nada, enfim, tem taquicardia, hipertensão arterial. A ansiedade, como ela é um sinalizador, a gente poderia, por metáfora, pensar, você tem um carro e o seu carro tem um alarme. Se alguém tenta roubar o seu carro, o alarme dispara. Ok, está cumprindo a sua função. O problema é quando o alarme dá defeito e começa a disparar sem ninguém mexer no carro. Os vizinhos ficam bravos por causa do barulho, é inoportuno, enfim. Então, parece que o transtorno de ansiedade é quando a ansiedade perde a sua função de sinalizar um perigo e sinaliza um perigo amplificado, um perigo ainda não real, um perigo ainda inexistente. O Manual de Saúde Estatística de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5, o próximo, por favor, ele lista 9 tipos de transtornos de ansiedade. Ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia, ansiedade social e fobia social, muito frequente neste momento, ataque de pânico e transtorno de ansiedade generalizada, que também é o mais frequente entre nós. Parece que a ansiedade de separação também
vai acometer os animais, os pets. Se você ficou tantos meses, o tempo inteiro junto com o seu pet, e de repente vai sair de casa para trabalhar, o bicho vai ficar sozinho em casa trancado. Segundo os médicos veterinários, a probabilidade de termos transtornos de ansiedade nos animais é significativa. O próximo. Mas não é só ansiedade, viu, gente? Nós também podemos desenvolver depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, extremamente frequente e comum, caracterizada por alteração do humor do paciente, deixando-o triste além do normal, desanimado, sem energia, com autoestima baixa, com dificuldade de lidar com sua vida pessoal e profissional. A casa está uma bagunça, louça suja em cima da pia. Não é por falta d'água, é por falta de energia. Desorganização com as contas, principalmente fica muito irritado, com humor triste. Vamos ver, então, as características mais comuns desses transtornos depressivos. O próximo. Então, a característica comum dos transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações corporais ou somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento da pessoa. Nós poderíamos dizer, então, que a depressão, popularmente chamada de depressão nervosa, o próximo, ela se caracteriza por 3 grandes aspectos. Primeiro, o desespero. Segundo, a tristeza. E terceiro, o pessimismo. E o pessimismo toma o indivíduo como um todo, em relação a tudo. A pessoa fica pessimista em relação ao seu bem-estar pessoal, ela fica pessimista em relação à comunidade, em relação ao futuro do país, e esse pessimismo vai em onda, e vai cada vez deixando a pessoa mais para baixo. Alguns autores compuseram uma lista dos sintomas da depressão. E os sintomas mais comuns, né, na pessoa depressiva são os seguintes. O próximo. Insônia ou sonolência em excesso, dificuldades de concentração, dores inexplicáveis pelo corpo, fortes sentimentos de inutilidade ou de culpa, sentimento de desespero e de desamparo, não conseguir controlar os pensamentos negativos, pensar inclusive em suicídio, perda de interesse nas atividades diárias, perda de apetite ou excesso de apetite, que é a gula, e uma irritação em excesso e o humor diminuído do habitual. Agora, todos esses sentimentos, tanto da ansiedade quanto da depressão, podem ser potencializados pelas mudanças repentinas e abruptas a que nós fomos submetidos. O próximo, por gentileza. Aquele velho mundo que nós conhecíamos, ele se modificou. Se modificou de que forma? Primeiro, um uso intenso da tecnologia. O tempo inteiro estamos discutindo, falando de tecnologia, a tecnologia nos atravessa o tempo todo, os bancos não nos querem mais lá, tudo tem que ser online. Eu estou observando a quantidade de agências bancárias que estão fechando. Eu me pergunto quantas pessoas estarão perdendo seus empregos, porque agora tudo online, tudo remoto, né? O isolamento, a ausência dos abraços, das danças, né? Estou morrendo de vontade de ir num baile, mas não pode aglomerar ainda. Esse distanciamento social que nós tivemos que conviver e ainda temos. Eu sou um terapeuta de adultos e de idosos, mas durante uns 20 anos eu também fui terapeuta de criança. Nunca me atrevi a ser um terapeuta de casal ou de família. Mas com a pandemia, eu fui tão procurado por casais, antigos clientes que se lembravam de mim, me procuraram para terapia de casal. Principalmente aqueles que têm crianças pequenas e tanto o marido quanto a esposa ficaram com trabalho remoto.
As crianças não estão acostumadas com os pais o tempo inteiro em casa. Elas querem atenção, elas demandam cuidado. O espaço físico, às vezes, muito reduzido, não tem um playground, não tem um parquinho, não tem aonde descer ou como acessar esses lugares de forma segura. Alguém tem que levar o pet para passear. Então, o contexto da vida familiar no isolamento. Opa! No isolamento social é muito duro. E não diferente disso o trabalho remoto, né? A gente desenvolver autodisciplina, a gente se organizar, a gente conseguir atender as demandas do trabalho. Então, por tudo isto, né, os pedagogos, grandes educadores, têm nos ajudado, nos lembrando do que foi falado na CEP de julho, do paradigma da complexidade. A professora Marilda Berens, professora lá da PUC, do mestrado e doutorado em educação, ela é uma estudiosa profunda do paradigma da complexidade. O próximo. Segundo a professora Marilda Berens, esse paradigma exige uma formação do professor que não seja linear, que se torne mais integradora, crítica e participativa. Mas o professor Casimiro Medeiros de Campos, o próximo, um pedagogo, um educador cearense, escreveu: o professor não se limita a aplicar teorias ou técnicas de ensino, mas o trabalho do professor exige criatividade, experiência, paciência, vivência e tempo. Eu espero em Deus e quero acreditar que 32 anos depois de ter pisado pela primeira vez numa sala de aula como professor, eu esteja fazendo melhor, né? Ao contrário dos jogadores de futebol que com o tempo envelhecem e têm que deixar o espaço, nós não. O professor amadurece professor pela própria atividade de ser professor. Nós vamos nos construindo, vamos nos fazendo professores no dia a dia, na superação de cada desafio, de cada situação que a sala de aula nos apresenta. A natureza do nosso trabalho próximo, às vezes, é muito dura, porque nós trabalhamos com a cognição, com o conhecimento. Então, o professor oferece para o aluno as peças do quebra-cabeça. Mas quem faz o trabalho intelectual é o aluno. O professor é o mediador, expressão antiga, né? Às vezes esquecida. Então, o professor, enquanto mediador, aquilo que ele faz em sala de aula, aquilo que ele faz remotamente, como ele faz, depende muito da sua personalidade. O próximo. A personalidade do professor é uma variável interveniente no ato educativo. Educar exige um claro posicionamento político e pedagógico. Não confundir político partidário, ainda que também seja importante. E ainda mais agora, na hora de eleger a Câmara dos Vereadores, vamos ver como é que os vereadores se posicionaram nas questões do magistério. Procure se informar, veja que vereador atende, né, ao seu interesse, veja quem votou no que, quando. Se informe um pouco antes de delegar a este senhor, a esta senhora, um salário muito bom e uma condição de trabalho interessante, como é ser um vereador. Então, político, sim. Mas também pressupõe que a ação de educar ela é sempre intencional, a cada gesto, a cada ação. Por isso, a professora Lígia Martins, da Unesp, ela concluiu que, o próximo, não existe ação educativa que não seja permeada pela personalidade do educador. Eu tenho uma colega que se aposentou da universidade, ela foi professora há 40 anos. Ela é uma senhora de origem alemã, muito exigente, muito rigorosa, e ela está fascinada, e agora ela convoca todos os amigos, vizinhos, gente que está desocupada, para assistir às aulas da neta. A neta está numa escola privada
e tem aulas todos os dias, online. A professora tem 30 alunos e interage com os 30 alunos, a professora se vira nos 30 e ela faz coisas maravilhosas. A minha colega, então, o tempo inteiro fica encantada com a personalidade daquela professora. Estou pensando que alguns de nós, de fato, talvez tenhamos um jeito, um estilo, uma forma de trabalhar que de forma remota ou online também seja muito boa, né? Mas o nosso problema, já que usei a palavra trabalho, trabalhar, que o trabalho é um negócio complexo. O próximo. O trabalho nem sempre possibilita para nós crescimento, reconhecimento e independência profissional, pois muitas vezes é o próprio trabalho que nos causa insatisfação, desinteresse, irritação e exaustão. A origem da palavra trabalho não é nada animadora. A palavra trabalho vem da expressão arcaica latina tripalium, e tripalium significa sofrimento penoso. Aristóteles escreveu páginas e páginas acabando com o mundo do trabalho. Em 1940, Albert Camus escreveu: quando você não tem trabalho, a vida é muito difícil, mas quando o trabalho é cruel, desumano, precário, nós também, né, podemos perecer, nós podemos morrer por um excesso de trabalho, por um trabalho duro, desumano, que nos adoece e mata. O principal mecanismo de adoecimento do trabalhador em geral e do professor em particular são os mecanismos de estresse. O próximo. Estresse é uma palavra que se vulgarizou muito, né? Durante muito tempo, tudo era estresse. E a professora Marilda Lippe, que é a nossa principal pesquisadora do estresse no Brasil, ela diz que uma vez tomou um táxi do aeroporto para sua casa em Campinas, e no caminho o táxi deu defeito. Aí o motorista olhou para ela e falou: "Ih, dona, desculpa, esse motor está estressado." E ela pensou: meu Deus, o estresse virou tudo agora, né? Isso também acontece com qualquer fenômeno que seja muito discutido, que esteja muito na ordem do dia, como, por exemplo, o bullying. Então, qualquer atitude agora de grosseria, de falta de educação, virou sinônimo de bullying. Não, não é. Então, o estresse, o que ele significa exatamente? Ele é uma tensão. Tensão é quando você tem uma exigência maior do que a quantidade de força que você tem. É uma tensão que causa uma ruptura no equilíbrio do organismo. E não se iludam, não apenas coisas ruins causam estresse. De repente, a pessoa é convidada para trabalhar no núcleo e os inimigos de plantão vão fazer tudo para derrubá-la, né? Vão sacanear, vão não cumprir as orientações e assim por diante. Uma promoção pode causar estresse. Ir para a praia em Santa Catarina, no Réveillon, não tem nada mais estressante, porque todo mundo vai no último dia, na última hora, uma viagem que deveria demorar 3 horas, dura 11, 12, já chega lá de mau humor, brigando, com raiva. Casamento pode ser uma festa que dá muita confusão, ou seja, coisas boas também podem causar estresse. Rancelier, em 1936, e anteriormente, já em 1925, ele tinha observado que as pessoas, antes de desenvolverem uma doença, uma patologia grave, elas passavam por estresse. E ele inicialmente chamou o estresse de síndrome de adaptação. E depois ele manteve, né, a expressão estresse que nós usamos até hoje. Quando nós pensamos em estresse, o próximo, nós podemos tentar identificar se nós estamos ou não estressados. Vamos ver os principais sinais e sintomas. Pés e mãos frios, problemas com a memória, boca seca, pesadelos, sensação de nó no estômago, diarreia passageira e de jato, vontade de fugir de tudo, dificuldade para dormir, que é insônia, má digestão,
gases. Se você conhece uma professora que peida muito, você pode dizer, meu Deus, como a senhora está estressada, né? Tontura, tédio, hipertensão arterial verificada, ferida, apatia ou raiva prolongada, perda do humor e não querer saber de gente. Esquiva social, querer ficar o máximo possível sozinho, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Mas o estresse, ele não acontece de uma vez só, ele é um processo. O próximo, e esse processo tem fases. A primeira fase é a do alarme. Fala, oi, cuidado, alguma coisa não está bem. Aí, se você não melhora, você vai piorando, você entra numa segunda fase, que chama resistência, e uma terceira fase, que chama exaustão. O senhor pode ir dando cliques aí que ele vai descer. Obrigado. Então, vejam, o estresse tem essas 3 fases. Primeiro soa uma campainha dizendo, oi, cuidado, você não está bem. Aí o corpo tenta reagir para suportar, e quando ele perde a luta, a gente entrou em exaustão. E o professor? O que causa estresse no professor? Primeiro, a própria carreira. Segundo, as condições de trabalho. Terceiro, alguns dos nossos colegas. Quarto, características de cada um. Tem um livro interessantíssimo que se chama O Estresse Está Dentro de Você. Esse livro, ele mostra como que muitas vezes nós fazemos coisas para nós mesmos que vão nos deixar mais estressados. A professora Kátia Simone Benedetti escreveu um livro muito interessante que se chama Eu, Professora e o Burnout, que é este livro aqui. Eu, Professora e o Burnout. É a história pessoal de uma professora, que também deve ser a história de milhares de outros professores no país, que ao lê-la, muitos professores vão se identificar com o estado de espanto, tristeza e desespero dessa professora diante das condições de trabalho que às vezes nós temos que enfrentar e superar. A gestão acadêmica e o próprio ambiente ou clima de trabalho. Eu fui professor na faculdade evangélica durante muitos anos. A minha diretora era a professora Roseli Auer. Pensem numa dama, numa mulher generosa, simpática, bonita, e principalmente gentil no tratamento. Meus colegas diziam entre si e para mim também, puxa vida, a Roseli é tão fina que até quando ela dá uma mijada na gente, é uma mijada perfumada, né? Ou seja, tem jeito e jeito de fazer as coisas. Mas se você quiser saber mais sobre o estresse do professor, o próximo, você pode ler um livrinho fino, com letra grande, que tem esse nome. Essa é a capa do livro. Chama O Estresse do Professor, da professora Marilda Lippe. A primeira edição desse livro é de 2002. Eu publiquei uma resenha deste livro. Se você tiver falta de tempo, preguiça, e não quiser ler o livro inteiro, mesmo ele sendo fino, eu publiquei uma resenha deste livro. Se você escrever O Estresse do Professor e o meu nome, no Google vai aparecer a resenha. A resenha tem 3 páginas, viu? Já te dá uma informação legal sobre o tema. O professor português Saul Neves de Jesus escreveu: ensinar é uma ocupação de alto estresse. E ele então descreve, né, a dificuldade em administrar a desmotivação, a indisciplina dos alunos é o fator de estresse mais apontado nas pesquisas internacionais. E neste momento que existe uma polêmica sobre a hora de voltarmos para a sala de aula presencial, quando voltar, como voltar e etc., uma das variáveis que estão sendo pesadas, analisadas, é o desânimo, é a desistência, e cá para nós, independe de classe social. Eu tenho uma cliente muito rica, que tem 4 filhos em idade escolar. 2 deles não se adaptaram ao ensino remoto. E a escola está pressionando a mãe, dizendo que vai chamar o conselho tutelar. Gente, uma das crianças tem 5 anos
está na educação infantil, deixa o menino brincar, depois ele estuda. Mas não, né? A legislação, aquilo que é da legalidade, então a forma como cada um é afetado por esse modelo de ensino é diferente para alunos e para professores. Por isto, o professor Esteve, em 1992, ele já falava do mal-estar docente. Esse mal-estar docente, ele descreve os efeitos negativos das condições da profissão sobre a personalidade do professor. E, geralmente, esse mal-estar integra insatisfação, pedidos de demissão, falta de responsabilidade, desejo de abandono, mas, principalmente, esgotamento, ansiedade, estresse e depressão. No próximo quadro, ele é um quadro antigo, mas só para dar a vocês a noção de quanto nossa saúde é importante. Quando o município tinha 7.628 professores, nós tínhamos afastado 740 professores por problemas de saúde mental. Por problema de saúde mental. Aqui não está quem quebrou o braço, quem tem diabetes, quem teve gestação, não. Pessoas com problemas de saúde mental. E na rede estadual, que na época tinha 50 mil professores, tinham sido afastados 2.651 professores por problemas de natureza mental. Agora, o mais grave acontece no estado de São Paulo, que é a maior rede, tem o maior número de escolas, o maior número de alunos. No estado de São Paulo, nós chegamos a ter 92 afastamentos por dia. 92 por dia. Eu, inclusive, escrevi por extenso para tentar compreender se o número realmente era esse. É muita gente. Ou seja, os conflitos, as indisciplinas, problemas com as famílias, a insegurança, a violência, e por aí afora vai, né? Em 1999, depois virou um livro em 2001, o professor Vanderlei Codo, da Universidade de Brasília, com uma boa verba do Sindicato dos Professores, ele fez um estudo com 39 mil trabalhadores da educação, do Amapá ao Rio Grande do Sul. E naquele estudo ele encontrou que 32% dos professores estavam emocionalmente cansados, com baixo envolvimento. 25%, um quarto dos professores, estavam emocionalmente exaustos. E 11% tinham despersonalização. Despersonalização reprovou, que se dane, não estou nem aí, a família não ajuda, não faz as tarefas, quer que eu faça mágica? Não posso. Despersonalização é uma certa indiferença, é um ignorar as dificuldades e a pessoa do seu aluno. Quais são os fatores que levam o professor a desenvolver esta síndrome, que é a síndrome de burnout? O papel do gestor, o diretor, é muito importante na condução do clima e do bem-estar da escola e da sala de aula. Durante uns 20 anos, eu fui a muitas escolas da prefeitura fazer CEP, geralmente era à noite, durante a semana, e acontecia uma coisa muito interessante. Às vezes eu chegava numa escola e as professoras estavam numa algazarra, numa farra, morrendo de dar risada, atracadas no cachorro-quente com Coca-Cola, divertidas, alegres. E eu chegava ali também, comia já um cachorro-quente, porque a noite ia ser longa. Enfim, era muito agradável e muito legal. Às vezes chegava em algumas escolas que as pessoas estavam com cara feia, de braços cruzados, em silêncio, e uma pessoa corajosa se aproximava de mim e dizia: professor, o senhor sabe que nós trabalhamos o dia inteiro, que nós temos casa, que nós temos outras coisas para fazer, o senhor não está pensando em ficar até às 10, né? O senhor vai sair antes, a gente vai terminar antes, né? Porque a gente não aguenta, a gente vai levantar e vai sair e vai embora. Quer dizer, aquele clima, aquele lugar
alguma coisa ali não estava muito bem. Mas também causa, né, burnout nos professores, conflito, ambiguidade e excesso de papéis. Tudo que não cabe em lugar nenhum na sociedade joga dentro da escola, de piolho à nutrição. A jornada de trabalho do professor, em nenhum lugar do mundo, os professores trabalham tantas horas para ter uma vida digna como no Brasil. No ensino superior, na Europa, os professores, em geral, vão 2 vezes por semana na universidade. O resto do tempo eles estudam, eles pesquisam, estão nos seus laboratórios. Quando eu dizia na Europa que eu trabalhava manhã, tarde e noite, ninguém acreditava. Eles achavam que não era humano isto. Além da jornada de trabalho, o excesso de burocracia. Eu não quero mais ouvir a palavra urgente. Cada vez que eu abro meu e-mail, tem uma comunicação lá escrito urgente. A coordenadora quer para ontem não sei o quê. Os alunos precisam para ontem não sei o quê. Ora, por favor, a burocracia nos engole, corrói tempo. E olha que nós já tivemos um ministério, quem é jovem há mais tempo vai lembrar, do ministro Hélio Beltrão, o Ministério da Desburocratização. Acho que ele está precisando voltar, né? Então, muito controle excessivo, às vezes até não muito inteligente, e não leva a nada, não é uma coisa importante, é só papel, coisa para preencher. Então, gente, precisamos melhorar os nossos processos para diminuir a burocracia. A indisciplina dos alunos, a falta de integração social no trabalho, não se conectar com seus colegas, né? Às vezes você se sente assim uma azeitona preta que caiu no arroz doce, que não tem nada a ver com o que está em volta. O próximo, por gentileza. Muito grave, muito frequente entre nós, a falta de reconhecimento pelo bom trabalho realizado, situações que envolvam injustiça, elevadas expectativas dos superiores, tédio decorrente de algumas atividades repetitivas, monótonas ou sem criatividade. Por isto, infelizmente, o próximo, às vezes, aparentemente, o professor está ótimo, está zen, olha que pessoa tranquila, mas por dentro é um mar revolto. Olha, por dentro tem diabetes, tem pressão alta, tem dores de cabeça, tem depressão. É um sofrimento intenso. O próximo. O professor Regis Moraes, da Unicamp, nos diz assim: calma, se essa profissão pode causar em nós tantos desafios, tantas dificuldades, então é preciso que a gente desenvolva algumas estratégias de sobrevivência. E entre elas ele propõe o companheirismo entre os professores e entre o professor e o aluno. Ele nos diz: só há ensino quando há companheirismo entre o ensinante e o ensinado, entre o educador e o educando. Pois o que caracteriza o ensinar é ultrapassar a coexistência para chegar no nível da convivência. Pois é, gente. O próximo. Que pena. Muitos de nós temos vários recursos que a gente ainda não sabe como usar. Ninguém não nos ensinou como é que a gente pode fazer frente a essa situação, a todos esses desafios, às dificuldades inerentes à nossa profissão, dito numa frase da sabedoria popular, aos ossos do ofício. O próximo, por favor. Então, nós podemos buscar o bem-estar docente. O bem-estar docente enquadra-se num conceito mais geral, que é o bem-estar subjetivo. Isso diz respeito a uma leitura positiva que as pessoas fazem da sua própria vida. Eu te pergunto, você está vivendo a vida que você gostaria de ter? Você está realizando os seus sonhos? A sua vida é o que você imaginou para você? Puxa vida! Eu assisti recentemente a minissérie da biografia da Hebe Camargo. Ela foi uma mulher que viveu a vida que ela buscou. Uma vida com percalços, com dificuldades, com desafios, mas uma vida plena. E todos nós podemos ter uma vida plena.
Então, nós temos que sair um pouco do reino cognitivo, só do pensamento teórico, metodológico, tecnicista, e pensar um pouco nas emoções dos professores. O próximo. O pesquisador espanhol, que foi ministro da Educação, Álvaro Marquese, escreveu um livro maravilhoso, ainda nos anos 90, O Bem-Estar dos Professores, Competências, Emoções e Valores. E ele cita Hargreaves, que diz: as emoções estão no coração do ensino. E nós sabemos desde sempre que a gente não aprende com quem sabe mais, com quem tem títulos. Não. A gente aprende com quem a gente gosta. O afeto é o grande mediador dos nossos processos de aprendizagem. Mas o sentimento, os afetos, eles não existem no ar. Eles existem num plano histórico, material, em condições reais de trabalho. O próximo. Isso significa dizer que os sistemas educacionais, eles estão constantemente em reforma, o que obriga o professor a reagir a essas reformas e adaptar as suas formas de trabalho. E isso não é um processo apenas racional. Aliás, ele é vivido com muita intensidade no plano emocional. E quais são essas emoções que nós temos que nos dar conta delas, temos que nos confrontar e administrá-las nessas mudanças, nesse quadro de tantas incertezas? O próximo. Esses sentimentos são angústia, insegurança, raiva, esperança, ilusão, apatia e a perplexidade. Tudo isso está presente nas mudanças que os reformadores da educação apresentam. Então, o próximo. O caráter emocional do ensino é influenciado e configurado pelas vidas e identidade dos professores, mas também pelas condições variáveis do seu próprio trabalho. O próximo. Nóvoa, 95, citado por Saul Neves de Jesus em 2007, escreveu: não basta mudar o profissional, é preciso também mudar os contextos que ele intervém. As escolas não podem mudar sem o empenho dos professores, e estes não podem mudar sem a transformação das instituições em que trabalham. Logo, nós precisamos ser cuidados, precisamos ser mimados, precisamos de zelo, precisamos de carinho. O próximo. Neil Nuddings, uma teórica do cuidado norte-americana, nos fala que cuidar de outra pessoa, no sentido mais importante, é ajudá-la a crescer e a se realizar. Então, nós precisamos estar atentos à dimensão pessoal do professor. O próximo. Os professores ensinam tanto pelo que sabem como pelo que são. É preciso buscar e promover a satisfação pessoal e profissional. Eu estive na Escola Municipal Colombo há muitos anos. Havia ali uma diretora chamada Margarida, e eu tinha estagiários de psicologia escolar e educacional que trabalhavam nesta escola. Gente, como os professores se sentiam felizes naquela escola. Depois eu trabalhei em cursos para inspetores de escola, e conheci inspetores maravilhosos, pessoas de um coração único e muito felizes nas escolas aonde estavam. Precisamos também desenvolver habilidades sociais e competência interpessoal. Como é simpático chegar numa escola e ter uma cartolina com a data de aniversário da equipe da escola. Todos estão ali naquela lista. Todo mundo lembra, às vezes, até de trazer um bolinho. Ou quem sabe essa pessoa mora sozinha, não tem parentes na cidade. E ela recebe um abraço, quando a gente podia se abraçar, né? Recebe carinho.
Mas igualmente importante é ter o trabalho reconhecido. Agora, por ocasião do Dia dos Professores, eu observei que a secretária, a professora Maria Silvia Bacila, fazia um esforço hercúleo, um esforço enorme para dizer aos professores e me mostrou as atividades. Lá havia, naquele espaço de uma universidade livre do professor, havia ali trabalhos feitos nas escolas, coisas maravilhosas, que deveriam compor um livro do que é que foi produzido durante a pandemia. Professores de português, mil perdões. A palavra autoestima aqui está escrita incorretamente com hífen, mas eu sei que a autoestima não tem hífen, mas eu me recuso a escrever na língua culta. Eu detesto a autoestima sem hífen, fere a minha autoestima. Então eu gosto de autoestima, eu sei que está escrito errado, viu? Autoestima com hífen. E ter autoestima elevada. Ter autoestima elevada é estar de bem com a vida, é sorrir, é perfumar o machado que te corta, é você ter um olhar da transcendência, cultivar amigos, ser generoso, fazer bem ao próximo. E numa palavra técnica, resiliência. O próximo? Bem, vamos então para as considerações finais, porque vocês já estão exaustos, né? Eu já informei isso, que ficar muito tempo na telinha nos cansa. Então vamos ver se ainda tem alguém aí, né? Esse senhor, cujo nome eu não posso pronunciar, vocês podem pronunciar como desejarem, eu inventei um apelido para ele, né? Csikszentmihalyi, mas vocês podem falar como quiserem. Esse senhor escreveu: o que faz com que as pessoas queiram continuar o esforço que requer a nossa vida cotidiana? Levantar de manhã, sair das cobertas, tomar um banho, se arrumar. O que faz? O que mobiliza? O que motiva? Ele chamou a isso de fluxo, em inglês flow. O flow nada mais é do que o fluir. Se você pega uma pessoa num momento de muita felicidade, talvez ela não saiba te dizer, né? O que é esse fluxo que ela está experimentando. O próximo, por favor. Então, nosso amiguinho Csikszentmihalyi diz: o fluxo é um estado subjetivo que as pessoas experimentam quando estão completamente engajadas, completamente envolvidas em algo, até o extremo de esquecer-se do tempo, do cansaço e de tudo, exceto da atividade em si mesma. Parece, então, que a grande maioria de nós, às vezes, quando está em sala de aula, deixa os problemas todos lá fora. Quando você abre a porta da sala de aula e entra, atenção, o show vai começar, né? Aqueles carnezinhos, aqueles boletos, aqueles probleminhas ficaram lá fora. Esses que estão diante de mim não são responsáveis pelos meus problemas. E eu vou fazer o meu melhor. Atenção, que o show vai começar. O próximo, por favor. Uma boa ferramenta para isso é a resiliência. Mas o que é a tal da resiliência? Resiliência é responder a 4 perguntas. Eu tenho, eu sou, eu estou e eu posso. O quê? Segundo a professora Maria Ângela Matariunes, num livro próximo, que se chama Resiliência e Educação, quais são essas 4 respostas? Eu tenho, o próximo. Eu tenho pessoas ao meu redor em quem eu confio. Eu tenho pessoas que me põem limites para que eu possa evitar perigos ou problemas. Eu tenho pessoas que querem que eu aprenda. Eu tenho pessoas que me ajudam quando eu necessito ou quando eu preciso. O próximo. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa pela qual os outros sentem apreço e carinho. Eu sou feliz quando eu faço algo pelos outros. Eu sou respeitoso comigo mesmo e com o próximo. Muitos de nós, às vezes, respeitamos muito o próximo, mas faltamos ao respeito consigo mesmo. E, por último, eu estou disposto a me responsabilizar pelos meus atos.
Eu estou certo de que tudo sairá bem? Eu sou um otimista de plantão. Eu penso na vida como penso nas novelas. No final, o bem vencerá, né? Eu posso. Eu posso o quê? Eu posso, o próximo, por favor. Eu posso falar sobre coisas que me assustam, me inquietam. Por exemplo, tenho medo de morrer. Eu posso procurar a maneira de resolver os problemas que eu encontro. Eu posso controlar-me quando tenho vontade de fazer um troço errado. Eu posso procurar o momento certo para falar com alguém. Eu consigo botar um freio na minha língua e esperar a hora mais adequada para falar. Então, gente, o que é resiliência? A resiliência é um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade. Nunca precisamos tanto de resiliência, não é? Mas como é que a gente pode, então, melhorar, né, capitalizar e estimular a resiliência? O próximo, algumas dicas, viu? Talvez nem todas sirvam para todos. 1. Redes informais de apoio, uma relação de aceitação incondicional. Eu, né, contrariando as orientações aí do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, aglomerei apenas uma vez desde que começou a pandemia, exatamente no aniversário da professora Ligiane, que está na secretaria agora, foi diretora de CEMEI, ela é muito amiga da nossa família, e eu fui lá na casa da professora Ligiane. Tinham mais gente do que devia, viu? Confesso. Mas o clima, o ambiente, as colegas de trabalho, os vídeos que ela recebeu, foi tão lindo, sabe? Como é bom a gente ter uma rede de apoio no nosso universo laboral, no nosso mundo do trabalho. Também procurar significado, sentido e coerência com a vida espiritual e com a fé religiosa. É muito bom ter uma crença, não quando as coisas vão bem, mas quando as coisas vão mal, quando as coisas estão muito difíceis, a fé nos ajuda muito. É uma segurança, é uma estratégia de enfrentamento. Procurar desenvolver uma concepção positiva de si mesmo. Olhe no espelho e se goste. Por isso, cultive sua autoestima e o senso de humor. O bom humor é um nível elevado e sofisticado de inteligência. O próximo. Bem, eu já falei que estamos nas considerações finais, mas vocês sabem, os que são católicos e vão na igreja, que quando a gente acha que tudo vai acabar, o que acontece? Vem a senhora com os avisos da comunidade. Atenção, essa semana vai ter bingo, vai ter reunião da catequese, né? Então, vamos para os avisos finais. Primeiro deles, nenhuma profissão é um mar de rosas. Isso aqui não são rosas, viu? Essa é uma foto feita por mim mesmo, do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Tinha esse jardim, essas flores que também são chamadas de Maria Sem Vergonha. E que eu gostaria de encerrar a nossa fala hoje. Gostaria de convocá-los, de convidá-los para a dimensão do engagement. Engagement significa energia, estar conectado com o trabalho e o principal, ser capaz de lidar com as demandas que o próprio trabalho nos oferece. Engagement significa, então, energia, envolvimento e eficácia naquilo que nós nos propomos. Aliás, quero aproveitar a ocasião e, mesmo que eu não concorde com os critérios de avaliação das avaliações de larga escala, parabéns pelos scores, parabéns pelas notas que vocês obtiveram. Reconheço que esses scores muitas vezes são injustos, comparam em situação de desigualdade, mas mesmo assim é uma coisa que está aí na ordem do dia. Parabéns pelo esforço e pelo trabalho de cada um de vocês. Bem, o próximo. Professor Paulo, mais um minuto e já concluímos, tá bom? Nós, então, vamos, né, neste nosso universo, que estamos engajados
Você pode passar mais um, professor? Apresentar 3 dimensões desse construto que é o engajamento, que é estar feliz enquanto trabalha, não só no final de semana, altos níveis de energia e resiliência mental enquanto trabalha, vontade de investir no trabalho e persistência em situações de dificuldade. Nunca precisamos tanto de vigor como agora. O próximo, dedicação. Refere-se a estar fortemente envolvido em seu trabalho e experimentar um senso de que é importante. Ficar entusiasmado. A palavra entusiasmo vem do grego enteoasmon. En é dentro, teo é Deus, asmon é peito. A tradução livre seria com o peito cheio de Deus. O Deus grego não é o nosso Deus cristão, é a energia, é a pulsão de vida, é gostar de estar vivo, é gostar de viver, mas também ter inspiração, ter orgulho do seu trabalho e enfrentar de cabeça erguida os desafios. E, além desses dois, o terceiro é a absorção. Estar completamente concentrado e envolvido em seu trabalho, porque o tempo passa rapidamente quando a gente gosta do que faz. Um bom filme, uma boa peça de teatro, a gente começa, pum, já acabou, passou rápido. Gente, mas quando é horrível, é muito duro. Até missa chata demora demais, não acaba nunca. Então, parece que quando a gente está absorto no trabalho, a gente está feliz enquanto a gente trabalha. E a vida só vale a pena para a gente ser feliz. Por isso, quero convocar aqui, para a gente encerrar, o próximo, a nossa poeta e escritora Hannah Keller. Esta é a poesia que mais traduz o sentido do ofício de ser professor. Ela escreveu: amo as raízes. Elas trabalham no silêncio e na escuridão, para nutrir folhas, flores e frutos que jamais verão. Quando nós não estivermos mais aqui neste planeta, neste plano, nossos alunos vão estar tocando o mundo adiante. E o mundo será melhor ou não melhor, de acordo com a educação que nós fomos capazes de construir com os nossos estudantes. O próximo. Muito obrigado pela atenção. Professor Clóvis, nós temos uma pergunta aqui da Escola Regiane Sachete. Como os professores já são acelerados, na pandemia isso se agravou. O que você recomendaria para que após a pandemia, cada professor e funcionário consiga dar conta de todas as demandas que surgirão? Obrigado. Eu queria ter essa resposta. A gente não tem ainda um protocolo, a gente não tem ainda uma medida técnica decidida, fechada, né, para dizer faça assim, faça assado. Nós ainda não temos. Se alguém disser que tem, mente. Parece que cada comunidade educativa precisa conhecer os seus membros e estar atento a eles. Mas existe uma regra universal que foi proposta por um psicanalista, um estudioso, um educador chamado Rubem Alves. Rubem Alves, que é amado pela maioria de nós educadores, entre as suas pérolas, uma delas que ele disse foi: precisamos de mais escutatória e de menos oratória. Então, neste sentido, estar atento e ouvir, ouvir e ouvir. E a gente, quando ouve com qualidade, não dá pitaco, apenas escuta, apenas acolhe. A gente não desqualifica o sentimento, a gente não diz, mas capaz, que besteira, por que você pensou isso? Não, a gente escuta. Pode ser uma besteira para você, para aquela pessoa não é. Então, a primeira coisa é esse nível de atenção com todos os colaboradores. Segundo, se houver a possibilidade de implementar
experiências de vida positivas na escola, como preparar uma festinha, na medida do possível, que a gente possa, né, estar próximos uns dos outros, tomara que já tenha a vacina, criar ambientes mais solidários, estar atento a cada um, à performance cotidiana. Às vezes a pessoa está meio entristecida, observar se ela está se esquivando de contatos. Solidariedade e amor ao próximo. Resolve quase tudo, ok? Então tá ok, obrigado, professor. Agora temos uma outra pergunta da Escola Augusta Ribas. Como reconhecer e auxiliar o professor que, por conta da pandemia, aumentou o toque em compulsão por higiene e outras compulsões? O critério básico é sempre o sofrimento, né? É verdade, né? Essa observação é muito adequada. Pessoas que já tinham um toque de limpeza, com a pandemia, isso foi elevado ao quadrado. Então, os sintomas pioraram muito. Mas o principal critério é o sofrimento. Quer dizer, se essa pessoa não consegue higienizar do jeito que ela supõe que seja o melhor, e ela se desespera, ela fica braba, ela briga, ela grita, ela está em sofrimento, tá? Se esta pessoa está se excedendo, por exemplo, sempre está calçando luvas nas duas mãos em todos os lugares aonde vai, isso é um excesso, tá? Você não precisa. Se você vai tocar em alguma coisa que várias pessoas tocam, por exemplo, cabos de coisas num restaurante público, apenas a mão que você vai pegar a concha é que você deve calçar ali a luva de plástico, você não precisa calçar nas duas mãos, né? Se as mãos estão com sangue, sem pele, de tanto lavar, alguma coisa não está bem. E a própria pessoa é a principal informante. Involuntariamente ou voluntariamente, ela nos conta coisas que ela está fazendo, como, por exemplo, lavar a parede. Gente, não precisa lavar a parede, né? Que ela não autoriza ninguém chegar perto dela a menos de 1 metro, principalmente os familiares, gente com quem convive o tempo inteiro. Gente, o vírus não voa tão longe assim, não sai correndo e pula na gente. Então, existem algumas desinformações. Ouvir a própria pessoa, consultá-la e observar se a frequência dos comportamentos de toque já conhecidos da pessoa estão sendo amplificados ou a frequência está sendo aumentada. Professor, ficou meio falhado o som agora. Eu gostaria de repetir a última pergunta. Aconteceu, eu acho que um pequeno problema aqui. Eu acho que o pessoal não escutou a sua resposta, né? Então, professor, eu gostaria... a pergunta é a seguinte... no caso, seria aqui, o que ele sugere, né, para a escola fazer, né, o que temos para trabalhar em nossa mente para que consigamos desenvolver a nossa função sem que o medo tome conta e para que o aluno sinta-se seguro para aprender, né? Então, o pessoal acho que não escutou a resposta. Por favor. Bem, a primeira coisa que eu digo não tem um protocolo único e universal para todos neste momento, passa assim ou passa assado. Mas eu acredito em 3 grandes formas de pensar. A primeira delas não é da escola propriamente dito, mas é do nível das políticas de saúde. Então, se a escola se basear em fatos, em dados da ciência, o que neste país, nesse momento, está muito complicado, porque cada um interpreta e decide o que quer, muita gente ignorante, incapaz, à frente de órgãos e de políticas para as quais não estão preparadas e falam e fazem muita besteira. Então, se nós tivermos uma política pública de saúde que possa ser entendida e compreendida por todos, para sabermos qual é o momento adequado para voltarmos, aprendermos principalmente com os outros países, a França, Israel, eles voltaram e fecharam as escolas outra vez, porque teve muito caso de contágio. Então, eu acredito que sim, a primeira coisa seja
uma política de Estado, do município, clara, objetiva. Tenho a impressão que a nossa secretária de Saúde é extremamente zelosa, cuidadosa e competente. Então, eu, pessoalmente, acreditaria, caso a Secretaria Municipal de Saúde emitisse orientações do que podemos e devemos fazer. Então, isso é no nível protocolar. Cada escola tem que ter X metros de distância, ter um tapete para limpar os sapatos, ter pias, água, sabão e etc. Em segunda dimensão ou segundo nível, eu acredito que seja, se chegou o momento que é considerado adequado voltar, ok. O risco possivelmente está menor, já existe a possibilidade de uma vacina, talvez já no primeiro semestre do próximo ano. Então, se nós tivermos uma população imunizada, uau, graças a Deus, né? Que bom que a gente teve a vacina. Então, vamos aguardar um pouco para ver como é que essas coisas se ajustam e se ajeitam. E, em terceiro lugar, no que diz respeito a mudar mentalidades, nada é mais importante. Lembrem-se da frase da professora Lilian Wachowski: a epistemologia é da realidade. A realidade antecede a voz que a procura. Então, antes da teoria, tem a realidade. Vamos ver a realidade da escola, a participação dos pais, das famílias. E também não podemos perder de vista que crianças são crianças, têm dificuldade em seguir algumas regras, a não ser que elas façam sentido. Mesmo o menino mais desatento, mais traquina, quando ele vai jogar futebol, ele não põe a mão na bola. Ele sabe da regra, ele segue a regra, porque se ele não seguir a regra, ele vai ser punido, ele vai sair do time, ele vai perder pontos. Então, quando a regra tem sentido e tem consequência, a possibilidade do sujeito aderir e seguir a regra é muito alta e é muito boa. Então, para mudar esta mentalidade, nós precisamos de ter dados científicos confiáveis, de uma ciência pública, né? Não é uma coisa secreta, escondida debaixo dos interesses de um ou de outro, ter uma comunidade que se respeita e acolhe cada um na sua diferença. Algumas pessoas têm menos medo, outras pessoas têm mais medo. E principalmente lembrar que as crianças, de um modo geral, e em Manaus isso foi observado, as crianças se contraem, se contaminam pouco, e a evolução do vírus, graças a Deus, é, em geral, muito rápida, com pouco sofrimento, com poucas doenças. Mas nos adultos, nos idosos, nos grupos de risco, isso é muito sério. Então, nos apoiarmos mutuamente, estarmos um do lado do outro e respeitar o ritmo de cada um. Obrigado. Professor, então temos mais uma pergunta aqui. Então aqui, qual a importância da rotina nesse momento do trabalho remoto? 1000%. 1000%. O trabalho estrutura a nossa vida. Então precisamos ter rotina, inclusive para o cérebro, para ajustar o mecanismo do sono. Logo no começo da pandemia, eu acompanhei no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, as pessoas ficavam maratonando séries, e ficava vendo série, 30 episódios, 40 episódios seguidos, e comia a qualquer hora, e não se organizava no sono. Foi péssimo, péssimo, péssimo. Então, criar rotina é essencial. Nós precisamos de rotina, nosso cérebro precisa de rotina. Temos que observar os horários de alimentação, temos que observar as práticas de higiene. Nada de ficar uma semana sem tomar banho, seu fedorento. Não, senhor, tem que tomar banho todo dia. Eu não vou sair de casa. E as bactérias mortas no seu corpo? Vai lá tomar banho, sim. Tá? É preciso trocar as roupas de cama. É preciso. Então, seguir rotina é uma condição essencial para o nosso bem-estar psicossocial, mental e físico. Para você também dormir bem, estar disposto e dar conta das ações que você tem que dar. Então, professor, agora temos aqui mais a última pergunta.
Quais as possíveis consequências sociais e emocionais, tanto para as crianças como para os profissionais, desse longo período de distanciamento social? Existe uma publicação no jornal A Folha de São Paulo, cujo título é "A saúde mental é onde nós seremos mais prejudicados no pós-pandemia". Na pandemia da gripe SARS, que acometeu o Canadá, por exemplo, em que muita gente morreu no começo do século XXI, 3 anos depois nós ainda tínhamos elevados níveis de alcoolismo, muitas pessoas depressivas, novos casos de esquizofrenia, porque a situação de estresse pode desencadear transtornos e doenças mentais, e também nível de estresse elevado. Tanto crianças, estudantes, quanto os docentes poderemos desenvolver estresse no pós-pandemia. Então vai ser preciso uma retomada bastante planejada de convívio em lugares abertos, em paisagens, em poder ter alguma circunstância, alguma possibilidade de convívio social, em reaprender a abraçar. Tudo isso vai nos ajudar. Outro estudo esse ano de Wuhan, na China, que foi o primeiro grande epicentro da pandemia, eles mostraram que 70% da população apresentava algum nível de estresse. Pelo menos 50% apresentava algum nível de ansiedade. E nós, neste momento, na PUC, estamos conduzindo uma pesquisa sobre alcoolismo, sobre o abuso do álcool. Pessoas não foram beber nos bares, mas começaram a consumir muito álcool em casa. Então, inúmeros serão os problemas que nós teremos que enfrentar. Como qualquer situação de evento pós-traumático. Nós temos reações agudas que acontecem durante a pandemia e vamos ter reações a médio e a longo prazo, infelizmente. Professor Clóvis, então eu gostaria, de primeiramente agradecer a sua presença. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos hoje, aí peço desculpas aí também para o pessoal, infelizmente a gente tenta fazer tudo da melhor maneira possível, mas a questão da internet, alguma coisa aí não saiu tão a contento, Eu queria realmente agradecer o senhor, pela sua participação, e eu gostaria que o senhor fizesse agora para nós aqui uma mensagem final, agradecendo todo mundo, e as suas palavras de encerramento, Muito obrigado pela sua participação, professor Clóvis. Eu agradeço mais uma vez o convite e a honra de poder falar com vocês. Muito obrigado pela delicadeza, pela gentileza. Fiquei muito feliz pelo convite e mais ainda de tê-los no dia de hoje. E eu quero dizer, até aproveitando aqui o nome da escola, Paulo Freire. Paulo Freire, no final da vida, o nosso maior educador, o nosso grande pensador, mesmo que alguns idiotas não pensem isso. Paulo Freire, que representa o que há de melhor na nossa educação. Paulo Freire, no final da vida, apostou todas as fichas na esperança, uma esperança ativa, uma esperança que faz acontecer. Eu quero convidá-los todos a nos mantermos esperançosos. Não há noite que não amanheça, não há tempestade que não passa. Isto vai passar. Está demorando, está lento, mas tenhamos esperança. No final, tudo vai acabar bem, se Deus quiser. Um ótimo final de semana para vocês. Força, fé, coragem, por favor, cuidem das nossas crianças, dos nossos estudantes, mas também cuide de você mesmo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Isso, então, estamos chegando ao fim da nossa Semana de Estudos Pedagógicos. Gostaria de passar a palavra para a professora Lígia Correia para fazer os agradecimentos finais. Professora Lígia. Então, chegamos ao final do nosso evento. Eu só tenho a agradecer a várias pessoas que compartilharam para que tudo desse certo e a nossa CEP digital acontecesse dessa forma tão espetacular. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Johnny
que foi a articuladora de toda a ação, e colocou o Paulo para nos auxiliar, né? Indicou o Paulo, e quero agradecer muito a ele, ao professor Paulo, por ter nos ajudado neste evento, mesmo com todos os percursos que a tecnologia às vezes, né, ocorre, ele conseguiu com calma resolver tranquilamente e deu tudo certo. Muito obrigada, professor Paulo. Tenho certeza que você tentou ao máximo dar o melhor de si, mas infelizmente a tecnologia às vezes nos pega de surpresa. Mas foi tudo perfeito, ok? Não fique chateado por os percursos que ocorreram, mas ótimo. Tudo que você fez foi espetacular. Ao professor Clóvis, não tenho palavras. Adoro ouvir as palestras do Dr. Clóvis. Ele tem uma calma, ele passa tranquilidade ao falar, né? E isso era o objetivo. Quando nós escolhemos o tema, a equipe Regiane Sachete, foi com este objetivo: acalmar as pessoas, que não está sendo fácil neste momento, né? Como todos falam, ninguém esperava uma pandemia. Mas o que nós estamos mostrando é que com pandemia ou sem pandemia, a educação continua e o trabalho também. E é isto que essa CEP Digital 2020 online provou nesta manhã. Muito obrigada, professor Clóvis, por sua excelente palestra. Quero agradecer imensamente a minha querida pedagoga, referência da nossa escola Regiane Sachete, Ana Paula Corsini, que aceitou o desafio de participar desse momento cultural e nos presenteou com uma linda canção e com as palavras tão lindas dela, sabiamente ditas. Então, agradeço a todos que participaram, aos professores e funcionários que, com sua paciência, entenderam todos os percursos que ocorreram, né? Quero agradecer imensamente. Quero agradecer também aos diretores da Escola Paulo Freire, da Escola Augusta Ribas, da Escola Carlos Drummond. Foi muito bom compartilhar com vocês esse momento. Agradeço de coração a todos. Até. Chegamos ao final da nossa Semana de Estudos Pedagógicos. Tudo isso só foi possível em virtude da parceria do Núcleo do Boqueirão com o Núcleo do Bairro Novo. Gostaria também de agradecer à Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz pela cessão do meu trabalho para a realização desta CEP. Nesse momento tão difícil, escutarmos palavras de incentivo e de orientação do professor Clóvis realmente faz a diferença. Gostaria de agradecer à diretora Lígia Corrêa pela oportunidade de realização desta Semana de Estudos Pedagógicos. Muito obrigado, tenham todos e todas um excelente dia.